Graça e paz, queridos, mais uma vez estamos começando a nossa célula, como todas as terças-feiras a gente faz isso, e hoje nós vamos entrar num novo nível do nosso estudo, a mente de Cristo. A gente vai começar a falar daquelas áreas de escravidão que são mais danosas nas nossas vidas. Até então a gente estava falando de áreas que são neutras, elas podem ser boas e podem ser ruins também. Mas agora a gente vai entrar em uma área, nas três últimas áreas que podem se tornar escravidão nas nossas vidas, e elas são extremamente danosas, elas são como aqueles espinhos lá de Mateus capítulo 13, né, a parábola do semeador, são aqueles espinhos que vão crescendo junto com aquela planta, aquela semente que germinou, e esses espinhos vão sufocando, sufocando, até que matam essa planta. Então hoje o que a gente vai falar retrata uma questão muito idêntica a essa parábola do semeador em relação aos espinhos que vão crescendo juntinho, vão sufocando, que são temores, fraquezas e ressentimentos. Mas como sempre, a gente vai começar a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo de hoje, em oração. Pastora Deise vai estar orando por nós. Pastora. Senhor, nós queremos te bendizer, Deus, pelo dia que tivemos, queremos te bendizer, Deus, pela aula que teremos, Deus. Queremos te dar graças, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas, Deus, que possamos estar com o nosso coração, Deus, disponíveis, Deus, para aprender e para nos livrar, Deus, de todas as fraquezas, Deus, e de tudo aquilo, Deus, que pode nos afastar do Senhor, Deus. Nos ajuda, Deus, de verdade, a entendermos a Tua palavra, para que possamos, Deus, ser livres de todos os ressentimentos, de todas as nossas fraquezas, e realmente, Deus, estar com o coração aberto para o que o Senhor tem para fazer e para dizer. No nome de Jesus, Deus, que cada lar e cada vida seja abençoado nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Então, vamos começar, gente. Você que está aí pelo Facebook da Comunidade Evangélica, pelo Facebook do Pastor Mazinho, ou pelo YouTube, não sei se a gente vai conseguir passar a transmissão também no Instagram, mas enfim, onde você estiver, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Não é para a gente ficar famoso, não tem nada disso aqui, mas é para que as pessoas possam aprender a palavra de Deus na sua essência, aplicar a palavra de Deus na sua essência e serem tremendamente abençoadas por terem em seus corações escrito a palavra poderosíssima do Senhor nosso Deus. Amém? Seguindo então, vamos em frente. Eu quero falar hoje dessa questão dos temores. A gente tem aqui no nosso livro, na página, você que acompanha pelo livro, a página 56. Tem um versículo, né, que está aqui como base para a gente, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, quando o apóstolo Paulo, né, ele começa a orar ao Senhor por um espinho que ele tem na carne. Ele diz que por 3 vezes ele orou e o Senhor não mudou a história. E ele recebe então uma palavra de Jesus Cristo que diz assim: e ele me disse, o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse em mim o poder de Cristo. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É um dos versículos que a gente vem falando ao longo do nosso curso da mente de Cristo. Então, o medo, ele é algo muito interessante, porque ele trabalha no nosso psique, ele trabalha na nossa mente. O medo, ele cria fantasmas, ele cria ambientes que não existiam e agora existem na nossa mente, são fantasmas, mas parece que são extremamente reais. Quando a gente abre a Bíblia lá em Mateus, naquela tempestade do capítulo 14, os discípulos, eles estão
no meio daquele grande lago, né? O lago de Genezaré, o mar da Galileia. Já é de madrugadinha, na verdade já está quase amanhecendo o dia, mas ainda é escuro, ainda é noite fechada, né? E a chuva, aqueles ventos fortes, aquela escuridão toda, eles estão remando na direção que era para a ordem do Senhor Jesus, a noite toda remando, até agora 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, remando, não mudam a posição, não são vencidos pela tempestade, mas também não conseguem vencê-la. E então Jesus começa a vir sobre as águas, caminhando sobre elas. E o que eles veem? O texto diz que eles, atemorizados, veem um fantasma. E eles gritam, é um fantasma, mas na verdade não era um fantasma. Na verdade era Jesus Cristo que estava vindo sobre aquelas ondas, sobre aquelas águas, para fazer, ou melhor, já está em pleno milagre. Mas o que eu quero chamar a atenção de nós, de cada um de nós, nessa noite, é que eles estavam com medo, e o medo deles produziu um fantasma. Quantas vezes nas nossas vidas os nossos temores promovem fantasmas? Né? Eu me lembro quando eu era... Não vai rir, hein, gente? Não ri de mim não, hein? Eu tô vendo, hein? Quando eu era criança, e eu morava lá em Três Rios, a BR-116 cruzava, né, o nosso vilarejo. E na parte de cima da BR tinha uma casa. E a pessoa daquela casa faleceu. Eu era criança, 6, 7 anos por aí. E lá da minha casa a gente olhava assim e conseguia ver, né, o final do caixão. A porta estava aberta, estava na sala naquela época, e naquela região se fazia velório em casa. E eu então ficava vendo de longe aquele pé de caixão, e aquilo me dava um medo danado, né? E eu precisei, por alguma razão, entrar dentro de casa, da minha casa. Eu peguei um cabo de vassoura e fui entrando. Você está rindo, né, Lidiane? Não ri. Não pode... Josué, você está rindo também. Não pode rir. E eu peguei um cabo de vassoura e fui entrando naqueles passos curtos, né? Bem devagarinho, com um porrete na mão, pronto para dar no primeiro que chegasse. E quem me chega? A minha mãe, né? Quase que ela leva uma traulitada. Agora imagine, eu estava temeroso, morrendo de medo, né? Por causa da visão que eu estava tendo ali, né? Daquela casa, naquela situação tão triste. E eu criei os meus fantasmas. Agora, onde que um cabo de vassoura ia vencer um fantasma, né? Só na minha ideia, só na ideia de uma criança. Mas o que eu quero trazer para o nosso ambiente é que os nossos temores, eles criam fantasmas. Eles criam situações irreais, como se fossem reais, para nos paralisar. Então, quando aqui Paulo diz para Timóteo que Deus nos deu, né, o espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, poder, amor e equilíbrio, para que a gente não seja sufocado pelos nossos temores. Né? Nós não recebemos o espírito de escravidão para estarmos outra vez presos aos nossos temores. É o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Mas nós recebemos o Espírito que clama Abba, Pai. Por quê? Porque o Pai, a figura do Pai, é da nossa segurança. A figura paterna é o que gera segurança para o filho. O pai pode ser um tampinha, mas se o filho estiver do lado dele, se ele estiver do lado do filho, o filho ganha coragem. O filho se sente seguro. O super-homem dele, o super-herói dele está ali do seu lado. Então é por isso que lá em Romanos 8,15, nós podemos dizer, Abba, Pai. Não temos mais o espírito de temor, mas o espírito do Senhor que está nas nossas vidas. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nos gera medo. 1 João, no capítulo 2, capítulo 4,
no versículo 18, diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O perfeito amor, que é o que diz ali, lança fora todo o medo. Porque onde há o medo, não há crescimento. Onde há o medo, não há vida. Onde há o medo, há a escravidão. Então as pessoas são escravizadas por causa dos medos, dos temores que as possuem. Quando a gente vê os heróis bíblicos, a gente vai lá, por exemplo, em Daniel, no capítulo 3, e a gente vê lá Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estão para enfrentar aquela fornalha de fogo extremamente ardente, porque já estava 7 vezes mais quente do que o normal, aquecida. Nabucodonosor dá uma nova chance para eles, e eles dizem para Nabucodonosor, olha, o Deus que nós criamos, ele é capaz de nos livrar da fornalha. Se ele nos livrar, estaremos livres. Se ele não nos livrar, fique o rei sabendo, nós continuaremos servindo e amando ao Senhor. Olha só que palavra extraordinária que esses homens usam. Eles não estão com medo da fornalha. Eles não estão com medo daquilo que pode provocar pânico nas pessoas. As pessoas dobraram os seus joelhos não porque reconheciam a deidade em Nabucodonosor. Não era isso. A questão deles era o medo da fornalha. Quantas pessoas estão sendo escravizadas hoje em dia por causa do medo? Tem medo da morte, tem medo do mal lhe acometer. Capítulo 3, versículo 25 de Jó, ele diz assim, ó, o mal que eu temia, este me sobreveio. Então, querido, não dá para você fugir do dia mal. Você pode ter medo do dia mal, mas como é que tu vai fazer? Tu não vai fugir dele. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, deixa para cada dia o seu próprio mal. Então nós não podemos fugir do dia mal. Nós não podemos ter medo do dia mal. Nós precisamos, do Senhor nas nossas vidas para ser o nosso socorro, o nosso refúgio. Não é o que o salmista diz lá no Salmo 46? O nosso escudo e broquel não é o Senhor. Então, no dia mal, nós precisamos saber em quem nós estamos. No dia do nosso medo, nós precisamos saber em quem nós estamos. Há uma parcela do medo que não é ruim. A gente não precisa ter, essa ousadia, nunca ter medo. O medo, ele gera equilíbrio nas nossas vidas, mas não o medo aprisionador. O medo aprisionador, ele não gera equilíbrio, ele gera grades, ele gera grilhões, ele gera cadeias. Nós não podemos ter esse tipo de medo. O medo que nós devemos ter é o medo da prudência. Não é? Eu não vou enfiar a minha boca a minha cabeça na boca de um crocodilo. Né, tia Lourdes? A senhora vai fazer um trem desse? Eu também não vou. Tem uns malucos aí que fazem isso, né? Mas já dominaram lá o crocodilo lá. Eles beijam aquelas najas, aquelas anacondas. Eu não vou fazer um trem desse. De jeito nenhum. Jesus não pulou lá do pináculo do templo, lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Ele não pulou. Quando ele foi levado lá, ele falou assim, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele tinha medo? Ele não tinha medo, ele tinha prudência. Provérbios 16 diz para nós que aquele que adquire sabedoria adquiriu algo melhor do que o ouro. Aquele que adquiriu a prudência, ele adquiriu algo mais excelente do que a prata. Então Jesus foi prudente. A prudência é ouvir e obedecer à voz do Senhor. É olhar onde a gente pisa. Não é que você vai ter medo, você vai ter prudência. Então aquele medo que te gera prudência, que te gera cautela, esse medo não é ruim, não é? Mas nós estamos falando de temores, aquilo que te causa depressão. A pessoa fica enclausulada dentro de casa porque ela tem medo de ir na rua. E isso vai fazer muito mal para ela. Isso vai causar muitos danos para ela. Então, queridos, eu hoje vejo também uma questão muito perigosa. Os irmãos que estão aqui comigo vão
concordar comigo. Se prega mais o evangelho do medo do que o evangelho da verdade. Se prega mais que se você não receber Cristo, o que te espera é o inferno. Ops! Aí a pessoa não vai ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, não vai ser como Daniel, no capítulo 6, que enfrentou a cova de leões, não porque ele tinha medo dos leões, ele confiava em Deus. Ele obedeceu a voz do Senhor, sabendo que o esperava era uma cova cheia de leões famintos. E Daniel, ainda assim, obedeceu e ouviu a voz do Senhor. Mas hoje em dia se prega o evangelho do medo. Eu fico falando para os pais, para com esse negócio de falar do velho do saco para o teu filho. Ó, o velho do saco vai te pegar, hein? Ó, cuidado com o velho do saco. Aí gera na criança um medo desnecessário, ao invés de gerar na vida da criança a obediência. Aí quando ela crescer, ela vai saber que não existe o velho do saco. O velho do saco é o Papai Noel, né? O velho do saco que eu conheço é o Papai Noel, que também é outra figura fictícia que não existe. Aí quando ele descobrir que o velho do saco não existe, ele vai ser desobediente, porque ele só foi obediente porque ele tinha medo. Não é porque ele precisava ser prudente na vida dele. A obediência promove prudência. O medo não. O medo promove prisão. Cativos do medo. Então, eu falo, não ensina para o teu filho errado. Ensina que tem que ser assim. Ensina que obedecer é melhor. Ensina que obedecer promove bênção na vida dele. Ensina que obedecer vai fazer com que as portas se abram das conquistas para ele. Não é isso que está lá quando Paulo escreve a Efésios, no capítulo 6, versículo 2 e 3, ele diz isso. Obedeçam aos seus pais, filhos, porque esse mandamento é o primeiro que vem com promessa. Entende? Tem promessa de Deus na obediência, querido. Então, para que a gente vai ensinar errado? Então, hoje se prega que o pecado vai te levar para o inferno, que o inferno é assim, que o inferno é assado. Mas não se prega que Jesus Cristo é maravilhoso, é amor, é aquele que perdoa os nossos pecados. Eu prefiro o evangelho da graça do que o evangelho da desgraça. Se prega hoje o evangelho da desgraça. Aprisionam pessoas. Olha, se você não fizer a campanha, não vai dar certo. Se você não fizer... Parece que nós estamos vivendo uma outra seita religiosa, não, né? Se você não fizer isso que eu estou te mandando, você vai se dar mal. Eu estava vendo um comentário muito feio, né, outro dia, a respeito de um artista que está em coma, acometido da Covid, porque ele estava no seu programa lá, desdenhando da Bíblia, ou fazendo uma sátira com a Bíblia, e aí falou que ele estava naquele leito porque ele estava satirizando a palavra de Deus. Gente, entendamos uma coisa, o cara é do mundo, vive no mundo, não conhece a palavra da verdade. Opa, pera lá, se for assim, quantas e quantas outras pessoas também estariam hoje no leito de morte? E os nossos amados irmãos que morreram com essa terrível doença? Pastores amados, homens de Deus, mulheres pastoras, mulheres de Deus. Ah, não, os seus Deus recolheu, que bom! Mas aqueles do mundo, eles estão sofrendo isso porque são desobedientes. Olha, irmãos, 2 pesos e 2 medidas. Nós estamos causando o evangelho do medo nas pessoas. Olha, querido, você não conhece o Senhor. Quando Cristo está falando lá para os fariseus, quando falam que ele expulsa, né, demônio pelo espírito de Beelzebu, ele está falando assim, olha, vocês tomem cuidado, porque há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles estavam ao passo de blasfemar contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é alegar a demônios aquilo que você tem certeza que é de Deus. Isso é blasfêmia. Dar a demônios aquilo que você sabe que veio de Deus. Então, aqueles homens, eles questionavam quem era Jesus Cristo. Eles não sabiam quem era Jesus Cristo. Eles amavam a lei mosaica de tal forma que eles não estavam enxergando que a lei estava se cumprindo naquela pessoa chamada Jesus Cristo. E aí Jesus os adverte. Jesus é mais duro, é mais incisivo com eles, mas nunca provocou medo em ninguém. Jesus nunca trouxe o evangelho do medo, ele sempre trouxe o evangelho da salvação, o evangelho da liberdade, não é?
2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, diz para nós que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, nós precisamos causar na vida das pessoas, provocar na vida das pessoas a liberdade, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Então, pecou, querido, não peca não. Porque Deus ama aquele que se arrepende do seu pecado. Deus ama aquele que obedece a sua palavra. Olha, você vai colher frutos danosos se você não ouvir a voz do Senhor. Mas ouvir a voz do Senhor, você vai colher frutos maravilhosos. Então você tira a ótica do medo e coloca a ótica da verdade. Planta o amor que você vai colher maravilhosamente em amor. O que o homem semear, isso ele vai colher. Isso é lei espiritual. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, diz que o homem espiritual, ele conhece tudo e a todos, e ainda é considerado por aquele que não é espiritual de louco. Então nós precisamos ser espirituais para que as pessoas possam olhar para nós e ter o Espírito da liberdade nas suas vidas. O Espírito do Senhor nas suas vidas. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho? Deixa eu ler um pouquinho o livro aqui para vocês não falarem que eu não li, né? O apóstolo Paulo, ele usa coisas extraordinárias. O nosso escritor aqui, o T.W. Hunt, ele diz que ele anotou os temores em que ele podia pensar. De imediato ele viu que todos que surgiam eram desejos nele de proteção, de proteger a si mesmo. Mesmo depois que ele entregou as dívidas, os bens, tudo ao Senhor, ele percebeu que ainda existia alguns temores, principalmente em relação ao dinheiro e, o que é pior, a falta do dinheiro. Então ele passou a colocar esses temores diante do Senhor. Assim, peraí, eu não preciso ter medo de ter falta de dinheiro. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz para mim que eu não preciso andar ansioso. Ansioso é temeroso, com coisa nenhuma. Eu não preciso andar ansioso, ou tipo assim, receoso do que eu vou comer, do que eu vou vestir, do que eu vou beber. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar desesperadamente. Assim que o Mateus nasceu, eu entrei numa loucura. Eu chegava no escritório às 7 horas da manhã e saía 10 horas da noite, porque eu falava assim, meu Deus do céu, essa criança ela é totalmente dependente de mim. Eu olhava para o Mateus e falava assim, caraca, e agora? Se eu deixar esse camarada, ele vai ficar. Ele não vai trocar de roupa, ele não vai tomar banho, ele não vai comer, ele não vai vestir, vai morrer parado aí, absolutamente dependente de mim. Então eu tenho que me mover o máximo para que ele tenha um bem-estar. E aí eu saí do escritório às 10 horas da noite. E aí a pastora ficava assim para mim, rapaz, tu tá trabalhando pra caramba, o que que tá acontecendo? Tá sendo tarde. Eu falei, não, eu tenho que trabalhar. Porque se eu não trabalhar, se eu for demitido, como é que eu vou cuidar dessa criança? Até que o Espírito Santo falou comigo. Ei, quem cuida de você? Por que você está andando ansioso por essas coisas? Busca o reino e a sua justiça. E aí eu pude apaziguar o meu coração. Eu estou falando do que eu vivi. Eu pude apaziguar o meu coração e arrancar fora os meus temores. Confiar em Deus. Não é o que o salmista no Salmo 37, versículo 5 diz? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará? Entregar é entregar, querido. Não é segurar a pontinha, não. É entregar, é deixar na mão dele. Ele cuida de você. Ponto final. Ele não vai te deixar órfão. Ponto final. Ele não vai te deixar sozinho. Ponto final. Confia no Senhor. Filipenses, no capítulo 1, versículo 20 e 21, Paulo ele diz algo extraordinário. Ele fala que aguarda com expectativa e com esperança que em nada ele vai ser confundido. Antes, ele vai ter um espírito de ousadia, vai crer em Cristo, que Cristo será para ele sempre a pessoa certa, aquele que vai o ajudar. E ele diz assim, que
a morte, no versículo 21, para ele é lucro, se o viver dele for Cristo. O meu viver é Cristo, a morte para mim é lucro. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz, o meu viver é Cristo, e a vida que vivo, já estou crucificado, ele começa assim, já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo agora, vivo-a no poder dele, eu vivo para ele, eu não estou mais preso a coisa nenhuma deste mundo, eu estou livre das coisas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não estará nele. Por quê? Porque as coisas que estão no mundo, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, não vêm de Deus. E essas coisas, quando nos faltam, nos causam temores. Quando eu olho e eu não tenho um teto, uau, onde eu vou dormir? Paulo, ele saiu no capítulo 16 de Atos, para a gente encerrar, ele saiu no capítulo 16 de Atos, numa visão que o Senhor lhe deu, de um homem, né, macedônio, que estava pedindo ajuda. Ele ia para a Ásia e mudou o rumo e foi para a Macedônia. Então, quando ele vai para a Macedônia, ele com Silas, vai absolutamente sem nada. Eles não têm onde dormir, tanto que diz que eles ficavam lá, nas calçadas da cidade. Até que uma mulher que vendia púrpura a túnica, né, para os ricos, né, os constrangeu a ir para sua casa. E eles foram, mas até então eles não tinham nem onde dormir, eles não tinham onde ficar. No entanto, Paulo e Silas seguiram a voz do Senhor. No capítulo 21 de Atos, ele está num lugar e o profeta Ágabo chega até a ele. E pega o cinto dele e o prende no cinto e diz para ele assim, olha, isso vai acontecer ao dono desse cinto se for para Jerusalém. E aí a igreja começa a chorar, o pessoal começa a ficar triste, temeroso por Paulo, e Paulo fala assim, ei, o que está vendo com vocês? Por que vocês estão com o coração pesado desse jeito? Gente, eu vou para Jerusalém. Sabe por quê? Porque eu não estou disposto a ser somente preso por causa de Cristo, não. Eu estou disposto a morrer por causa dele. Uau! Olha o que Paulo fala. Ele não tem medo das prisões, ele não tem medo dos açoites, ele não tem medo nem da morte. Sabe por quê? Porque ele está seguro em Cristo Jesus. Os rios podem vir, as tempestades podem vir, os terremotos podem vir, mas será comparado ao homem prudente. É o que Jesus diz em Lucas 6, 47 e 48, que edificou a sua casa sobre a rocha, cavou nela e colocou seus alicerces bem profundos ali. Quem confia em Cristo não tem temores, está livre dos temores. Eu e você precisamos em todo o tempo estarmos livres dos nossos temores. Amém, queridos? Eu poderia te dar vários e vários outros exemplos da palavra do Senhor de homens que não tinham medo de nada, né? O medo deles era desobedecer à voz do Senhor. O medo de Abraão era desobedecer ao Senhor. Tanto que em Gênesis 22, ele sai cedinho de madrugada com 2 homens, mais o seu filho, e vai levar Isaac para o lugar do sacrifício. Ele não tinha medo de entregar Isaac, ele tinha medo de desagradar o Senhor. E foi agradando ao Senhor que Isaac se tornou a promessa viva e multiplicadora de Deus para Abraão. Então não tenha medo, mas entregue os teus temores nas mãos do Senhor. Para fechar, Pedro diz para nós, no capítulo 5, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele é quem cuida de vós. Então, aquilo que está te trazendo ânsia, aquilo que está te tirando o teu descanso, aquilo que está roubando o teu fôlego, a ansiedade promove medo, lança no Senhor. É Ele quem cuida da tua vida, é Ele quem vai cuidar de você em todo o tempo.
Amém? Então receba essa aula de hoje, receba essa palavra de hoje e que o Espírito Santo de Deus possa falar com maior clareza, com maior força no teu coração e fazer de você verdadeiramente um homem, uma mulher ousado. Eu falei que ia fechar, né? Mas eu vou te dar só mais um versículo bíblico. Eu não aguento, né? Hebreus no capítulo 10, no versículo 19, diz assim, ó: entrando com ousadia no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo. Então é com ousadia que a gente se aproxima do trono da graça, é com ousadia, com prudência, com sabedoria. Temor para nós é temer ao Senhor. Isso nos dá sabedoria, no Salmo 111, versículo 10, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se tem que existir algum temor na tua vida, que seja o temor ao Senhor, que seja um temor de não quebrar os princípios da palavra de Deus na tua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Que Deus te abençoe. A Leidiane vai orar por nós, né? Em nome de Jesus. Se você pode, receba essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa palavra, Deus, por mais essa aula. Nós agradecemos a Deus pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Deus, que nós estamos aqui, Deus, todas as terças, Deus, aprendendo, Deus, um pouco mais, Deus, da tua sabedoria, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, durante essa semana, Deus, conforme for passando, Deus, que nós possamos lembrar, ó Deus, dessa aula de hoje, Deus, e entender, ó Deus, que o nosso temor tem que ser somente no Senhor, Deus. Que nós possamos, ó Deus, aprender, Deus, a lidar, ó Deus, com tudo aquilo, ó Deus, que nos aprisiona, Deus, tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta do Senhor, Deus. E pedir, ó Deus, confiar sempre que o Senhor esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. 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 Tia Luz está aqui, beijo para ela, beijo para o Josué, né, que está aqui também, pastora Leidiane, você que está aí, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu chamado e que você possa aplicar essa palavra no teu coração. Terça-feira que vem a gente vai estar junto de novo para mais uma aula, para mais uma vez ouvirmos a voz do Senhor e aplicarmos a palavra dele no nosso coração. Beijo no teu coração, até terça que vem em Cristo Jesus.